Outra coisa que a gente precisa adicionar aos nossos bugs e ao nosso test plan é a severidade do bug, ou a classificação do nosso bug. Aquele bug é crítico, ele é um bug pequeno. Então, por exemplo, aqui no AluraPic, né, que a gente tentou fazer um cadastro, preencheu todas as informações e clicou em registrar e nada aconteceu. Esse é um bug que não funciona uma funcionalidade inteira, por completo. Então, esse bug seria o quê? Ele seria crítico, moderado? Nesse caso que não funciona nada, a gente consegue perceber facilmente que é um bug super crítico. Porque sem funcionar isso aqui, você não consegue se cadastrar no sistema. Então, vai acontecer isso com o usuário. Ele não vai conseguir se cadastrar, ele não vai conseguir entrar no sistema. Então, é um bug super crítico. Mas como a gente pode chegar nessa conclusão para outros bugs que não são tão óbvios assim, né? Eu vou abrir uma apresentação aqui. Uma coisa que pode nos auxiliar nessa decisão é a gente pensar nessas frentes aqui. Bugs, por exemplo, que a gente não consegue contornar, que não tem nenhuma outra maneira de você fazer ele e que sempre acontece, é um bug que é muito crítico. Então, o usuário não tem a opção de fazer aquilo de outra forma e ele sempre está acontecendo. Então, isso é um bug muito crítico. Quando a gente vê que, por exemplo, existem alternativas para aquele bug e ele acontece às vezes, então às vezes é um bug que não é tão crítico. Ele é um bug que a gente pode chamar de moderate, digamos assim, se a gente for fazer uma classificação em inglês, né? Moderado, um bug moderado. Então, isso é uma tabela que pode ajudar a gente a pensar. Então, se ele consegue realizar as tarefas normalmente e um bug, por exemplo, que acontece às vezes, ele fica mais ou menos nessa mesmo patamar. Só que daí a gente pode ter a nossa própria baliza, dependendo do nosso sistema. E a gente tem que criar a nossa própria classificação para o nosso test plan. Então, isso é uma maneira de você pensar em como você classificar os bugs, mas justamente quem decide quais serão as regras e o que vai levar aquele bug, ser um bug crítico, ou um bug moderado, ou um bug menorzinho, vai ser o próprio QA, vai ser a sua responsabilidade, digamos assim, junto com todas as pessoas do time, de decidir o que para o seu sistema é crítico e o que não é. Então, você tem que entender bastante do sistema para você chegar nessas conclusões. Então, vamos adicionar essa criticidade dos bugs lá no nosso test plan do AluraPic. Aqui no nosso test plan, a gente então precisa ter a descrição do que cada uma dessas classificações, cada uma dessas severidades vai significar. Então, a gente pode fazer, por exemplo, aqui em forma de tabela, colocar um ID para cada classificação, dar um nome para cada classificação, e aqui é onde a gente vai escrever o que significa esse bug, né? Eu para não precisar ficar digitando, eu vou copiar uma tabela que eu fiz aqui previamente e a gente vai discutir essas classificações. Bom, eu vou copiar aqui a tabela que eu fiz previamente. E a gente pode discutir essas classificações, né? Então, por exemplo, aqui, vou só pôr na mesma página, dar um pouco mais de zoom. Então, por exemplo, aqui, os bugs, eles serão classificados da seguinte forma. Eu criei uma severidade a mais, que eu chamo blocker, que pode ser de bloqueio. Então, é o bug que eu deixei como mais crítico no nosso sistema. O que esse bug bloqueia, né? Esse bug bloqueia o teste de uma função ou feature e causa um crash na aplicação. Então, todos os bugs que bloqueiam uma funcionalidade, causam um crash, significa a aplicação para completamente funcionar, ela trava. Ou um botão, por exemplo, que não funciona, impedindo o uso completo da funcionalidade. Então, no nosso caso do cadastro, ele vai ser essa severidade blocker. Porque o botão não funciona e ele está travando por completo a minha funcionalidade. E esse bug, ele bloqueia a release, ou seja, ele bloqueia com que a gente possa a gente possa colocar o nosso sistema no ar. Outra classificação que eu fiz, a segunda, é uma classificação de bug crítico. Então, o que eu estou considerando como bug crítico aqui? É uma funcionalidade, né, que funciona pobremente. Então,
quando você coloca determinados inputs, eles vão causar um crash ou um efeito indesejado. Ou quando você coloca alguma coisa em comum que ele vai causar algum efeito que não vai dar. Por exemplo, você digita alguma coisa em letra maiúscula e quando você digitar essa coisa de letra maiúscula, o sistema trava. Então, esse tipo de bug que eu estou considerando crítico. E para cada uma, né, eu fiz aqui Blocker, Critical, Major e Minor. Então, para cada uma dessas classificações que eu colocar, eu discuto com a equipe e descrevo ela para todo mundo ficar bem a par do que eu considero, né, o que é considerado no sistema cada classificação dessa. E o último exemplo aqui é um bug menor, um bug minor. Então, não causa quase nenhum impacto para a funcionalidade, mas ainda é um erro válido, erro ortográfico e pequenos erros de UI. Então, essa, por exemplo, é a classificação de bugs que eu fiz aqui para o LulaPic. E como eu falei, isso é caso a caso, sistema a sistema, mas a gente pode se basear em coisas que prejudicam mais ou menos o usuário.